Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao ProAB. Eu sou o professor Rochester Marreiros, sou professor da graduação e da pós-graduação em Penal e Processo Penal. Sou delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, além de articulista em alguns periódicos. Bom, estamos presentes novamente para começarmos a aula 1, que é a aula sobre princípios constitucionais processuais. Percebam pelo material que nós iremos tratar desses princípios constitucionais processuais. São princípios importantes, princípios que estão previstos, como o próprio título sugere, na Constituição Federal e, além disso, em tratados internacionais sobre direitos humanos, e nós faremos menção a esses tratados, tendo em vista que tem sido cobrado na OAB, principalmente nas respostas das peças prático-processuais, a fundamentação através não só de dispositivos constitucionais, como também dispositivos dos tratados internacionais sobre direitos humanos, especialmente e principalmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Percebemos que esses princípios são princípios que se espalham, se enraizam entre todo o sistema processual penal e do próprio sistema do direito penal. Para começarmos, a gente primeiro precisa saber exatamente o alcance da ideia do princípio. Princípio, como diz a doutrina, é um núcleo norteador do sistema. Resumidamente, a doutrina vem entendendo que o princípio ele serve para nortear não só o aplicador do direito, mas como também o próprio legislador, principalmente se tratando de princípios constitucionais. Esse norte permite que haja uma condução pelo intérprete da retórica, das ideias, das premissas com que ele precisa partir para chegar a uma determinada conclusão. E a partir dessa inferência se verifica se um determinado dispositivo é ou não constitucional, atende ou não a um princípio constitucional, especificamente, no nosso caso, processual penal. A partir desta premissa, existem princípios que norteiam a questão constitucional, por isso, princípios constitucionais processuais, em razão da sua previsão no próprio corpo da Carta Política de 88, e existem aqueles chamados princípios informativos, que também serão objeto das nossas aulas, os princípios informativos sobre o processo penal. Os princípios informativos já seriam princípios que complementariam as ideias dos princípios constitucionais, estariam previstos nas leis ordinárias. Muitas das vezes esses princípios são corolário lógicos dos próprios princípios constitucionais. Entretanto, muitas das vezes eles não têm uma relação muito direta. Então, a previsão infraconstitucional de determinados princípios também são importantes serem abordados, da razão pela qual a gente vai ter uma aula para princípios constitucionais e uma aula para princípios informativos. Os princípios constitucionais processuais, para alguns doutrinadores, diferem-se dos princípios processuais constitucionais. Percebam, eu falei princípios constitucionais processuais e princípios processuais constitucionais. Essa ordem, para alguns autores, faz muita diferença, porque ao passo que os princípios constitucionais processuais serem princípios fundados na própria Constituição da República e que orientam não só o aplicador do direito, como o próprio legislador, os princípios processuais constitucionais seriam instrumentos processuais previstos na Constituição como mecanismos de salvaguarda de direitos que garantam o exercício de determinados direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir, que é o direito à liberdade, seria um princípio que, para ser protegido, para ser resguardado, seria uma garantia, um direito de vir, teria a sua garantia salvaguardada através de um instrumento processual chamado habeas corpus. Então, o habeas corpus seria um exemplo de princípio processual, ou seja, um mecanismo processual previsto na Constituição.
Então, para iniciarmos nosso tema, essas primeiras considerações, elas são importantes porque nos colocam afinados com a doutrina para aqueles doutrinadores que fazem essas diferenças e nos dão a ideia exata de onde se localiza cientificamente e doutrinariamente o estudo destes princípios que nós iremos ver ao longo de todo o nosso curso do ProAB. Tudo bem? Então, começaremos com o devido processo legal. Como vocês podem ver no material, o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, como eu tinha anunciado, da Constituição, artigo 5º, inciso 54 e 55, percebam que no artigo 5º, 54, diz o nosso constituinte originário que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse devido processo legal não vem conceituado pelo nosso legislador e, para alguns doutrinadores, como complemento do devido processo legal, eles citam também o inciso 5º, que dispõe: os litigantes em processo judicial ou administrativo, processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Percebam qual foi a razão do constituinte originário ou da própria doutrina ter feito menção aos princípios não tê-lo conceituado. Por uma razão, desse ponto, positiva. Cabe ao intérprete fazer a interpretação devida e não ao legislador. Ou seja, não é de bom alvitre que o legislador, seja ele infraconstitucional ou o próprio constituinte originário, que em determinados princípios, em razão da sua amplitude, que haja uma conceituação do mesmo, sob pena de você limitar a incidência do princípio. Então, a jurisprudência e a doutrina que vem construindo ao longo do tempo qual o real significado e alcance desses princípios. Durante muito tempo, o devido processo legal foi entendido como um princípio que se referisse à forma, ao processo como forma. Trata-se de um princípio oriundo do sistema anglo-saxão. Remonta a doutrina que esse princípio é um princípio muito antigo. E uma das suas aplicações, uma das suas primeiras aparições legislativamente falando, teria sido a Carta do Rei João Sem Terra, que seria a primeira Constituição escrita para uma grande parte da doutrina, de 1215. Naquele documento em que os barões se comprometiam a obedecer determinados parâmetros de conduta e que o rei iria permitir que determinadas posturas só seriam posturas do rei, posturas do Estado só seriam intrusivas, obedecendo alguns parâmetros, algumas premissas constitucionais. E o devido processo legal foi esse princípio que surgiu. Daí em diante, várias constituições, não só do sistema inglês e norte-americano, faziam menção ao devido processo legal, até que a Constituição de 88 fez menção a esse princípio de forma expressa. Esse princípio, segundo o estudo doutrinário jurisprudencial, ele possui duas facetas, dois aspectos que devem ser analisados e que são de suma importância. É o aspecto do devido processo legal material e o aspecto do devido processo legal formal. Percebam que no material que foi colocado à sua disposição, que está no seu ambiente, podemos destacar na parte de baixo do material que essa expressão do devido processo legal material ou substancial advém da Constituição norte-americana, anglo-saxônica, que é o Substantive Due Process of Law, e Procedural Due Process of Law, que significa
devido processo legal substancial e devido processo legal formal. Ora, o que consistem esses dois aspectos? Devido processo legal permite que, como a própria Constituição menciona, ninguém será privado dos seus bens, da sua liberdade, sem o devido processo legal. Ou seja, ninguém terá direitos subjetivos de liberdade, dos bens e da própria vida, em se tratando também de devido processo legal, porque o artigo 5º 54, esse inciso faz parte do CAPT, e o CAPT faz menção à proteção à vida. Então, todos os atributos inerentes à personalidade, ao exercício da sua personalidade em vida, seriam também assambarcados pelo devido processo legal. O devido processo legal permite que alguém, ao ser atingido nesses direitos, somente o possa ser feito através de um procedimento, de uma forma. Ele precisa ser submetido a um procedimento judicial, a um procedimento administrativo. E esse procedimento não basta ser somente formal, ou seja, não basta a previsão em lei da maneira formal, ou seja, de quais são os atos processuais, qual o rito dos atos processuais, as fases dos atos processuais que é previsto para a perda de um direito à liberdade, por exemplo, a perda de um bem, quais os ditames legais que garantiriam efetivamente que esses bens seriam protegidos, ainda que no aspecto formal. O que nós podemos concluir com isso no seu aspecto prático? Veja bem, no aspecto prático podemos citar o seguinte exemplo. Suponhamos que alguém seja acusado de alguma prática criminosa, seja denunciado e seja previsto no ordenamento, por exemplo, uma prisão sem a citação do réu. Uma prisão, uma sentença condenatória sem que o réu tenha participado efetivamente desse processo. Ou que, por exemplo, este réu lhe seja permitido. Estamos criando uma especulação, uma hipótese. Esse réu citado lhe seja garantido o direito de defesa, e essa defesa possa ser realizada pessoalmente, sem auxílio de advogado, ainda que essa pessoa não tenha capacidade para o exercício da defesa no seu aspecto técnico. Nós teríamos uma lei protegendo de forma efetiva a liberdade dessa pessoa, ou seja, de forma efetiva você tem um procedimento previsto em lei, uma citação, a possibilidade dele se defender ainda que sem advogado e sem capacidade técnica para isso. E se nós fôssemos considerar que o devido processo legal fosse somente esse aspecto formal, você poderia dizer que ali houve obediência ao devido processo legal. No entanto, se adentrarmos um pouco mais no princípio, se aprofundarmos um pouco mais, verificaremos que, na verdade, foi somente pelo aspecto formal que a legislação lhe garantiu defesa. No aspecto material, ou seja, o seu direito de liberdade de forma efetivo não foi protegido. Porque salta aos olhos, principalmente nos dias de hoje, é possível a gente ver isso, que aquela pessoa, quando ela se defende sem conhecimento técnico jurídico para exercer o seu direito de defesa, aquela pessoa não teve o seu direito de liberdade garantido de forma efetiva. E por que razão? Porque a falta de defesa técnica, a falta de uma defesa bem realizada, vai prejudicar aquela pessoa de forma que ela venha a ser condenada posteriormente com uma pena privativa de liberdade e a sua liberdade, portanto, será cerceada. Ainda que, em princípio, seja de forma legítima, ainda que tenha se obedecido um processo formal, através de uma sentença penal condenatória, ainda que isso aconteça. O seu direito de liberdade efetivamente não foi protegido. Materialmente não foi protegido. Perceberam essa diferença? Então, quando você estuda o devido processo legal, percebe que incitamente ao devido processo legal, em razão da necessidade de se proteger materialmente os bens e não só formalmente falando, verificamos que
como subprincípios, como corolários lógicos do devido processo legal, tenhamos o contraditório. A ampla defesa, nesse exemplo que eu coloquei, é a pessoa que é instada em juízo a se defender sem a possibilidade, sem a garantia de uma defesa técnica, faz com que esta pessoa efetivamente não tenha proteção e efetivamente ela não consiga exercer sua ampla defesa. Percebam que o aspecto meramente formal do devido processo legal, sem a garantia material de pleno exercício de um direito, plena garantia de um direito, imprime uma violação a outros subprincípios. Então, percebemos que o contraditório, a ampla defesa, são subprincípios do devido processo legal, complementam a compreensão do devido processo legal. Por isso que a doutrina e a própria jurisprudência, quando mencionam este princípio, citam também o inciso 55 do artigo 5º, que dispõe, conforme nós colocamos no material, aos litigantes em processo judicial, lembra que eu falei processo judicial ou administrativo, acusados em geral, são assegurados contraditório ampla defesa e os meios e recursos ali inerentes. Isso significa dizer, para entendermos essa questão, que o devido processo legal, ele não é um conceito, não é um princípio com uma incidência simples, com uma incidência limitada. É um princípio com incidência muito ampla e que assambarca também esses subprincípios. Não obstante, nós estudarmos posteriormente, ainda nessa aula, cada um desses subprincípios especificamente. Por isso que vocês vão encontrar na doutrina muitos autores fazendo essa referência de que contraditório, ampla defesa, um juiz imparcial. Imagina você permitir que um processo, alguém seja acusado, suponhamos que seja citado formalmente, mas não deem garantia da defesa técnica, não permitam, não se advirta essa pessoa de que ele não precisa colaborar com o juízo, ou seja, não pode produzir prova contra si mesmo, que esse juiz seja um juiz imparcial, de forma a trabalhar de maneira equidistante e igualitária entre a acusação e a defesa. Percebam que quando a gente fala dessas garantias substanciais, materiais no processo, a gente, na verdade, está falando dos outros princípios constitucionais. Imagina como o réu vai assegurar a garantia de recorrer de uma decisão sem fundamentação. É preciso saber as razões que levaram o juízo ao convencimento daquela imputação, da procedência da pretensão acusatória, para que possa ser rebatidos os argumentos da decisão. Se eu tenho uma decisão sem fundamentação, aquela decisão se torna uma decisão tirana, uma decisão que se implementa pela força, pelo autoritarismo e não pelo conhecimento. Então, percebe-se que a fundamentação das decisões, sejam elas no âmbito judicial ou administrativo, passa a ser um princípio que decorre do devido processo legal. Então, por essa razão, a gente chega à conclusão de que o devido processo legal tem um aspecto muito amplo e que assambarca todos os outros subprincípios, a ponto da doutrina dizer que os outros princípios seriam subprincípios do devido processo legal. Que seria desnecessária, inclusive, a menção disso na Constituição diante da menção ao devido processo legal. Mas em razão de uma transição de um sistema, de um regime militar para um regime democrático, se achou por pertinente, por bem constituinte originário, colocar expresso isso na nossa Constituição para que não haja margem de dúvidas, nenhum tipo de interpretação distorcida. Então, para finalizarmos essa explicação, no nosso próximo quadro, fazemos um pequeno resumo disso, não é? Aspecto do devido processo legal, você divide em dois, podemos destacar aí os dois. Primeiro, o devido processo legal formal, que nós mencionamos, que é o Procedural Due Process of Law. Esse
Procedimento formal diz respeito ao procedimento ou rito, por exemplo, o rito ordinário, sumário, ou seja, a previsão na legislação de uma formalidade para a prática dos atos processuais e a forma dos próprios atos processuais. Por exemplo, a citação possui formalidades que precisam ser obedecidas. Se essas formalidades não forem obedecidas, violará o devido processo legal no aspecto formal. No entanto, para esse aspecto ser efetivamente garantido pelo devido processo legal, é necessário também aqui o devido processo legal no aspecto material, que nós falamos no brocardo que nós vimos no slide anterior, que é Substantive Due Process of Law. Colocamos aqui os 3 pontos que nós mencionamos: garantia da vida. Essa garantia da vida se inclui no devido processo material em razão do caput do artigo 5º da Constituição e, evidentemente, proteção aos atributos inerentes à personalidade, exercício do direito de liberdade e defesa de bens, em se tratando não só de processo administrativo, mas como também de processo judicial. É possível que uma sentença penal condenatória, por exemplo, decrete a perda, como efeito da sua sentença, decrete a perda de bens. Então, no processo penal é possível que todos esses direitos eles sejam atingidos, e diante disso precisam de um processo que precise efetivamente de uma proteção a aspecto material. E aí, para finalizar, quando falo de atributos inerentes à personalidade, podemos exemplificar o direito à honra, à imagem. Imagine uma investigação criminal em que você ainda está sob suspeita da prática de um crime, e antes mesmo da conclusão dessa investigação, o seu nome, a sua imagem, ela seja veiculada pela imprensa de forma a denegrir a sua reputação, e no final das contas a investigação não chega a nenhuma conclusão a respeito da autoria, da participação da pessoa no crime, ou até mesmo chega à conclusão que ela não participou. Mesmo assim, sua imagem, sua honra já foi atingida, já foi aviltada. Então esses princípios, eles precisam ter incidência em todo o sistema processual penal. Daí a razão pela qual o devido processo legal substancial deve ter tanta importância, para que esses direitos constitucionais possam ser protegidos no curso desses procedimentos. Diante dessas informações, é importante uma dica. Fique ligado nessa dica para a OAB. Importante destaque que devemos falar hoje são os posicionamentos do STJ e do STF a respeito do devido processo legal. Nós vimos que o devido processo legal não tem um conceito fechado, ele possui uma explicitação ampla, inclusive incluindo os outros princípios constitucionais. E para exemplificarmos, para que você tenha conhecimento de como deduzir isso numa petição, numa peça prático-processual, na segunda fase da ordem, o argumento que seguramente você pode utilizar como violador do devido processo legal são os aspectos que nós colocamos no material. Então, por exemplo, erro in procedendo, que significa erro de forma, certo? Como inversão da ordem de inquirição de testemunhas. O artigo 212 do Código de Processo Penal, artigo 212 do Código de Processo Penal, prevê que quando o procedimento alcançar a fase da audiência da instrução e julgamento, é necessário a obediência de uma determinada formalidade, que é uma ordem na oitiva das testemunhas. Se o réu está sendo acusado de um determinado fato, é importante que ele saiba quais as provas que foram utilizadas para fundamentar aqueles fatos. Dentro dessas provas, além das documentais, é muito comum as provas pessoais, testemunhais. Nessas provas, que fazem parte geralmente das testemunhas arroladas pelo Ministério Público ou pelo querelante, o réu só poderá se pronunciar a respeito dessas oitivas após a conclusão
das oitivas feitas pelas testemunhas arroladas pela acusação. Ou seja, eu primeiro preciso saber as provas da acusação para depois eu exercer meu direito de defesa. O nosso código foi alterado recentemente para incluir um interrogatório, em 2008 isso aconteceu, um interrogatório no final dessa ordem, ou seja, primeiro oitiva de testemunho de acusação, depois de defesa e posteriormente interrogatório. Ou seja, o réu vai se pronunciar sobre todo o conjunto probatório já deduzido nos autos do processo. A inversão dessa ordem, se eu ouço primeiro a testemunha de defesa para depois a testemunha de acusação, é como se eu estivesse me defendendo sem saber exatamente que provas haveriam contra o réu. Então é como se eu tivesse uma prova surpresa. Eu poderia acabar me pronunciando sobre assunto que não teria sido ainda deduzido no processo, comprometer a defesa. Então, percebam que o STJ, nessa questão, entendeu que houve violação ao devido processo legal, a inversão da ordem das testemunhas. Mas, se vocês observarem, há uma relação muito íntima com o exercício da ampla defesa. É muito fácil, então, a gente concluir, e isso ratifica o que falamos até agora, que a ampla defesa, ela realmente tem uma relação muito singular, muito íntima com o devido processo legal. É ponto de você entender que esses princípios são os princípios ou subprincípios que compõem aquilo que nós chamamos de Substantive Due Process of Law, que é o devido processo legal material, substancial. Entenderam essa questão? Vamos para o outro precedente do Supremo. O Supremo também entendeu, num determinado caso concreto, o indeferimento de perguntas pelos advogados dos corréus. O que isso significa? Tenho um processo com 2 réus, cada réu com um advogado. Evidentemente que o corréu, suponhamos Tício e Mévio, o advogado do Tício quer fazer uma pergunta ao Mévio. Mévio possui informações que possam contribuir para a defesa do Tício. O indeferimento, a inviabilidade de se perguntar, de se permitir que um réu faça perguntas a outro réu e o seu depoimento sirva para nortear a análise das provas, entendeu o Supremo que viola o devido processo legal. Percebam novamente a ampla defesa interligada com o devido processo legal. Ou seja, não basta que eu tenha uma forma, não basta que eu simplesmente obedeça a ordem das testemunhas, a formalidade da citação, a formalidade do ato da intimação ou notificação, se efetivamente eu não tenho a garantia de uma ampla defesa, isso compromete de maneira substancial o meu direito de liberdade diante de uma possibilidade de uma sentença penal condenatória, diante de uma possibilidade de um prejuízo pela impossibilidade, pela inviabilidade da pergunta ao corréu. Então, para finalizarmos o princípio do devido processo legal, é importante você observar essa dica, porque esses são fundamentos primordialmente jurisprudenciais. Então, quando você, numa peça prática processual, for fundamentar o exercício de um direito do seu representado, né, você na qualidade de advogado, redigindo a peça prática processual, na hora de você deduzir as fundamentações dos seus argumentos, a construção do devido processo legal. Não deixe de mencionar o devido processo legal no seu aspecto substancial, porque tem sido sob este enfoque grande parte dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, conforme colocamos aqui no nosso quadro. Sigamos agora para o próximo princípio. Ampla defesa. O princípio da ampla defesa não obstante, nós temos já mencionado durante o devido processo legal, vamos citar no artigo 5º 55, já foi falado, percebam a citação ao contraditório, citação à ampla defesa, recursos,
Percebam, em um só dispositivo, somente em um dispositivo, você tem diversos princípios. Porque o objetivo desse dispositivo é dizer a um intérprete, ao aplicador da norma, que nós estamos lidando com a questão material do devido processo legal. Mas o que é ampla defesa? Você poderia dizer, olha, a ampla defesa já foi falada, você não precisa nem repetir por esses exemplos do Supremo, você acabou, professor, dizendo quais são as características, né, da ampla defesa. A ampla defesa e devido processo legal praticamente se encontram, né, são águas que navegam paralelamente e se encontram no mesmo deságua, no mesmo local. Né? Na verdade, você tem sim alguns aspectos da ampla defesa que precisam ser mencionados especificamente sobre eles. Então, por isso que nós falamos dos aspectos da ampla defesa. E nós nem precisamos decorar esses aspectos, basta você imaginar a seguinte situação hipotética. Uma pessoa, Tício, é acusado de um crime. Pela lógica e pelo bom senso, se alguém é acusado de um fato criminoso, o que ele primeiro deve fazer para se informar sobre aquela imputação? Eu já acabei de dizer, se informar. Eu preciso me informar sobre aquilo. Evidentemente que se você não tem capacidade técnico-jurídica para isso, você precisa contratar um advogado. Ou uma defensoria pública, ou seja, você precisa ter defensor técnico. Então percebam, já estou citando os aspectos da ampla defesa, que a doutrina cita como, vamos dizer assim, elementos que conjugam para a ampla defesa. Direito à informação, a nomeação de uma defesa técnica, direito a, com essa informação, analisar as provas, saber sobre a legalidade e a constitucionalidade das provas, da razão que a gente vai estudar o princípio da vedação às provas ilícitas, e, diante dessa prova que você tem acesso, realizar contra a prova, ou seja, impugnar aquela prova que foi realizada. E diante dessa impugnação é possível que haja uma decisão desfavorável sobre esta decisão, é possível, é um direito garantido pela Constituição, no artigo 5º, 55, quando menciona recursos a ela inerentes ao contraditório e ampla defesa, e o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, 2º, a linha H, o exercício do duplo grau de jurisdição, ou seja, o reexame daquela decisão desfavorável ao réu por um órgão hierarquicamente superior, seja um órgão colegiado ou um outro órgão, ainda que seja monocrático, mas distinto do órgão que proferiu a decisão. Percebam que para que haja efetivamente uma proteção a um bem da vida, que é a liberdade, ou a um bem patrimonial, a ampla defesa só será totalmente considerada, não só formalmente, ou seja, não só durante a instrução processual, mas como também pela legislação, se a legislação e o processo permitirem todos esses elementos. Então, vamos ao material para que a gente possa ver como são esses aspectos. Acabamos de citar direito à informação, ou seja, é o conhecimento sobre a imputação, conhecimento sobre a acusação. Esse direito é citado na doutrina através de um brocado em latim, que vocês estão vendo na tela, nemo inauditus, damne potest. Significa que ninguém pode ser processado sem ser ouvido. Isso que significa este brocado. Direito à defesa técnica, citei a título de exemplo o 265, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que é, por exemplo, um indicativo de que a defesa técnica precisa ser protegida quando o 265, parágrafo 2º do CPP, garante que, se por acaso o advogado não puder comparecer e não justificar o seu comparecimento na audiência, o réu não fica indefeso. Significa dizer que ele precisa ser nomeado, precisa ser intimado, para que, se quiser, percebendo que ele está ali indefeso, nomeie outro advogado ou nomeie-se um defensor público, efetivamente. E
Mais do que isso, atualmente a jurisprudência vem entendendo que se dê oportunidade para uma justificativa posterior, porque pode ser que o réu ele confie no advogado que não compareceu na audiência. E esse advogado que compareceu na audiência, ele tenha um conhecimento sobre os autos do processo muito mais do que se tivesse sido nomeado um advogado dativo, um defensor dativo, ou a própria defensoria pública para a prática daquele ato processual. Então, como corolário desta ampla defesa, a interpretação que se faz do 265, parágrafo 2º, ainda é mais ampla do que a própria redação do dispositivo. O outro aspecto no material, quando foi falado direito à prova, percebam, legalmente produzida. E aí, logo depois, quando se fala em realizar contraprova, a contraprova é a impugnação. A contraprova é a impugnação à prova realizada pela acusação. Nós vamos estudar nas próximas aulas que existem provas ou peças de informação considerados irrepetíveis, ou seja, realizadas no curso da investigação, mas que em razão da sua fragilidade material, isso significa dizer que com o tempo ela vai se deteriorar, os seus vestígios irão desaparecer. A realização, muitas das vezes, dessas provas é feita até mesmo sem conhecer antes o autor do fato. É possível que a descoberta do autor do fato seja posterior até mesmo à realização do exame dessa prova. E a perícia, portanto, fica pronta antes da possibilidade desse autor ter participado dessa realização. Isso significa que, do curso do processo, o réu, depois de descoberta a autoria, denunciado ou com a queixa-crime, ele possa impugnar esta prova. Então não basta tomar conhecimento, é necessário que se impugne. Se, por exemplo, esta prova foi realizada violando a Constituição ou a própria lei federal, o próprio Código de Processo Penal, é possível impugnar a constitucionalidade, entender que é uma prova ilícita e essa prova ser desentranhada dos autos. Então é importante a defesa do réu nesse aspecto. No próximo tópico do material, vamos para ele. Direito de recorrer das decisões desfavoráveis. Percebam que eu citei aqui, o artigo 8º, a linha H, do decreto 678/92, combinado com o quê? Com o artigo 5º, 55. O 55 é aquele que nós falamos na parte final, quando dispõe que aos litigantes em processo judicial administrativo, os acusados em geral, sendo assegurados o contraditório ampla defesa, e os meios e recursos ali inerentes. Meios e recursos ali inerentes seriam meios de impugnação, recursos no sentido estrito, quando conciliados com o artigo 8º, a linha H, que nós destacamos no material, artigo 8º, 2, a linha H, vejam aí na tela, do Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é a chamada Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. No nosso ordenamento, vamos fazer um pequeno parêntese. No nosso ordenamento, o Pacto de São José da Costa Rica, porque ele está sendo citado aqui como resposta, um dos exames da OAB, o examinador queria como resposta a menção ao direito duplo grau de jurisdição. E um dos fundamentos utilizados, além do artigo 5º 55, é o artigo 8º.2, a linha H do pacto. Professor, por que, já que o artigo 5º 55 já fala sobre o duplo grau, por que o examinador da ordem está exigindo o tratado como fundamento? O examinador ele quer saber se você tem conhecimento do pacto, dos tratados internacionais sobre direitos humanos, das garantias judiciais asseguradas pelo tratado. Por que ele quer saber isso? Porque até a emenda constitucional 45 de 2004, o tratado internacional sobre direitos humanos eram entendidos no nosso ordenamento como, quando ratificados, como leis hierarquicamente idênticas às leis ordinárias. Ou seja, ela hierarquicamente era igual
a uma lei federal qualquer, Código de Processo Penal. E o tratado possuía a mesma hierarquia. E o artigo 5º, inciso 55, era interpretado de uma forma que significaria que os recursos e meios a ela inerentes não seriam recursos no sentido estrito. Não seriam recursos de apelação, recurso no sentido estrito, não seriam esses recursos, mas recursos no aspecto de mecanismos para garantir ampla defesa. Por exemplo, permitir a nomeação de um assistente técnico para acompanhar a perícia. É um recurso, é um mecanismo que poderia ser garantido durante o processo para o exercício da ampla defesa. Então, o recurso não era entendido por alguns autores como recurso no sentido estrito, como um recurso no aspecto estrito, mas como mecanismo para o exercício da ampla defesa. Após a Emenda Constitucional 45 de 2004, o Supremo teve a oportunidade de se pronunciar em 2009 sobre como seria a hierarquia dos tratados e convenções internacionais após a emenda constitucional, porque segundo a emenda, no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da nossa Constituição Federal, dizia que os tratados internacionais poderiam incluir novos direitos ao artigo 5º, mas para isso precisaria que ele fosse ratificado com um processo legislativo idêntico ao das emendas constitucionais. Até aí ficou claro o dispositivo, mas não ficou claro com relação aos tratados ratificados antes da Emenda Constitucional 45. Com relação a esses tratados anteriores à Emenda Constitucional 45, eles continuariam como hierarquia de leis infraconstitucionais ou seriam considerados um elenco a mais de garantias ao artigo 5º. Bom, o Supremo, por uma votação de 5-4, acabou entendendo que os tratados anteriores à Emenda Constitucional 45 deveriam ser considerados nem como garantia constitucionais, porque não foram submetidos ao processo legislativo idêntico às emendas, como também não seria uma norma infraconstitucional, seria uma norma intermediária entre a Constituição e a norma infraconstitucional, e a lei ordinária, ficaria no meio termo que seriam as chamadas normas supralegais. Então, os tratados internacionais sobre os direitos humanos, nós vimos que o decreto é de 92, apesar do tratado ser de 69, significa dizer, então, que esses tratados, de certa forma, ainda que não estejam no artigo 5º, estão acima do Código de Processo Penal. E na linha H, deixa muito explícito, ele fala de forma clara que todas as decisões favoráveis aos acusados, que o réu tem direito a uma nova apreciação por outro órgão judicial. Então, por isso, o exame da ordem tem exigido, quando trata do assunto da ampla defesa, do princípio do duplo grau de jurisdição, a menção ao tratado internacional. Então, garanta o seu ponto nas peças práticas processuais, quando se tratar desse assunto, a menção ao tratado internacional. Então, é importante estudar esse tratado, esses aspectos, levá-lo para poder consultar em todos os códigos, fazem menção a esse tratado. Tudo bem? Bom, fica mais uma dica sobre ampla defesa. Fique ligado nessa dica para a sua prova do OAB, além do que eu acabei de falar. Além desse parênteses que nós colocamos para ratificar a ideia da ampla defesa e a sistematização dela na interpretação das normas infraconstitucionais, nunca esquecer súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14 é de extrema importância para que o candidato faça uma prova de processo penal bem feita. Pergunta: existe contraditório e ampla defesa na investigação criminal? Lembra que nós falamos sobre, no artigo 5º, lembra que nós falamos no artigo 5º, 55,
aos litigantes em processo judicial administrativo, aos acusados em geral. Aí, qual é a interpretação que se faz da investigação criminal, do inquérito policial? Nós vamos ter uma aula específica sobre inquérito policial, mas precisamos falar de como esses princípios incidem nesse procedimento. Como o tema é de ampla defesa, é sobre ampla defesa, é importante nós mencionarmos a súmula vinculante nesse ponto. Bom, se você olhar a súmula vinculante, dá uma olhada lá. É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Senhores, como interpretar essa súmula vinculante 14? Quem vem acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal e as decisões do STJ, percebe que em diversos julgados, tanto o Supremo quanto o STJ, entendem que não há incidência do contraditório em ampla defesa na investigação criminal. E por que essa interpretação? Porque no artigo 5º, 55, o dispositivo começa com a frase aos litigantes. Para o Supremo e o STJ, na fase da investigação criminal ainda não haveria litígio, não haveria uma acusação, não haveria conflito de interesses direto, não haveria uma pretensão deduzida, qualificada pela resistência de outra parte, ou seja, na investigação criminal não há partes. Então, para o Supremo, para os tribunais superiores, essa interpretação limitada faz com que, diante da natureza jurídica do inquérito policial, ser um procedimento administrativo, não obstante ter esta natureza, não há essa característica. Então, por isso, não haveria esse contraditório para defesa. Mas, com o tempo, se percebeu tantas as violações a direitos, tantas as aviltações, se podemos falar dessa forma, a direitos substanciais, como nós vimos, o devido processo legal substancial, que passou o Supremo a entender, e por isso essa súmula vinculante 14 de 2009, ou seja, a Constituição de 88, somente em 2009 se resolveu formalizar a incidência da ampla defesa. A súmula vinculante 14 permite que os advogados, ao investigado, seja ele indiciado ou não, ou seja, você precisa estar sendo investigado. Essa é a qualidade do sujeito na investigação criminal. As provas já documentadas, se essa pessoa foi intimada a esclarecer algum fato na investigação, ele precisa saber que provas já existem. Lembra? O primeiro aspecto da ampla defesa, informação. Então, se ele tem direito a essa informação, isso é um aspecto da ampla defesa. Isso foi formalizado através da súmula vinculante, já que, diante desses posicionamentos superiores, havia uma grande insegurança jurídica e, na prática, acabava-se por, dependendo do caso, se o inquérito era fornecido, as cópias eram fornecidas, uma hora não era, ou seja, não havia um posicionamento uniforme e uma clara afronta ao princípio da ampla defesa. Então, chegamos à conclusão que a súmula vinculante 14 permite, sim, acesso aos atos da investigação, e isso é a incidência da ampla defesa. Uma outra característica importante disso é que a súmula vinculante 14, ela procura harmonizar o princípio da ampla defesa com a consequência lógica da investigação, que é o sigilo, a respeito de fatos que ainda não foram descobertos. Isso significa dizer que se eu tenho diligências em andamento, por exemplo, uma interceptação telefônica em andamento, enquanto o inquérito ainda não finalizou, não iniciou a instrução processual. Sob essa medida cautelar específica,
o investigado não poderia ter acesso, sob pena de comprometer até mesmo informações que até mesmo não digam respeito a ele. Se, por exemplo, tem 2 investigados, um dos investigados está sob interceptação e o outro não. Então, quer dizer, informações que protegem a imagem de outra pessoa estariam sendo também asseguradas. Então, quando uma diligência está em andamento, essas informações não podem ser fornecidas. É uma forma que o Supremo conciliou não só a ampla defesa, mas como também a possibilidade do Estado buscar a verdade dos fatos. Compreenderam? Isso foi objeto de exercício, de questão na OAB. Vamos ao exercício. Percebam, vou ler a questão para que vocês tenham a ideia de como isso cai na prova do OAB. Vejam que no 5º exame da OAB, em 2011, não é tão distante assim, nós estamos recentemente, ainda recente, sobre esse exame da ordem, tendo em vista o enunciado da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado, letra A, à vista dos autos sempre que entender pertinente. Bom, acabamos de ver que todos os documentos que estão documentados no inquérito precisam ser fornecidos ao investigado e esse fornecimento não é sob o critério da conveniência e oportunidade do delegado de polícia. Isso é um dever que ele deve cumprir, em razão do exercício do direito da ampla defesa. Então, essa questão está errada. Letra B. À vista dos autos, somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. Ou seja, o advogado pode negar a vista dos autos somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente? Não. Imagina se numa investigação criminal, de forma maldosa, já existam elementos para indiciamento, mas para evitar o fornecimento dessas informações, o advogado, o delegado não faz o indiciamento formal ao argumento de manter tudo em sigilo e surrupiar as informações ao investigado. Então, o indiciamento formal não é uma premissa, uma condição para fornecimento dos autos. Nós vimos isso na súmula. Estão vendo? A questão cita a súmula, mas ela não descreve a súmula. É importante que vocês tenham o conhecimento da súmula, que ela é muito importante para o exame da ordem. Letra C, do indiciado que esteja atuando com procuração o acesso aos depoimentos prestados pela vítima, se entender pertinente. A letra C, no fundo, ela fala a mesma coisa que a letra A. Ou seja, o indiciado que esteja atuando com procuração o acesso aos depoimentos prestados pela vítima, ou seja, informações já documentadas, o delegado fornece se quiser. Isso não é possível. Letra D, dado o acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Ou seja, a pergunta é o que o delegado pode negar ao advogado em razão da súmula vinculante 14. Letra D é a resposta correta. Informações que ainda não foram documentadas. Não foram documentadas não porque estão escondidas, não foram documentadas, porque ainda estão em andamento. Então, para vocês verem como essa questão sobre ampla defesa na investigação criminal, ela é cobrada na OAB, e percebam que citam a súmula vinculante 14, se você não sabe o que significa a súmula vinculante 14, consequentemente isso prejudica a sua avaliação da melhor resposta. Combinado? Diante dessa informação, vamos para o próximo princípio, o princípio do contraditório. Esse princípio do contraditório, ele advém de um brocado chamado audiatur et altera partes. O que é audiatur et altera partes? Ou altera pars? Significa que de ciência a parte contrária, de ciência outro. Isso que é audiatur et altera partes. Ou seja, o contraditório é a ciência, é a informação, é a possibilidade de participação na instrução. Professor,
Não é a mesma coisa que o contraditório, ampla defesa, porque, por exemplo, se o réu é citado para se defender, eu estou dando ciência ao réu a acessar as provas, e com isso eu estou exercendo contraditório. Sim, há uma interligação entre os princípios, mas ainda assim são diferentes. Eu poderia, por exemplo, se eu só garantisse a ampla defesa, suponhamos que eu não tivesse o devido processo legal, mencionado no 54 do artigo 5º, e não tivesse o contraditório. Certamente surgiriam discursos, doutrinas, dizendo que não, ampla defesa é uma coisa, contraditório é outra. Por quê? Ampla defesa é para o réu. Se, por exemplo, o réu realizar uma prova trazendo um fato novo que impugne a prova produzida pela acusação, a acusação tem direito à análise dessa prova produzida pelo réu? Porque a ampla defesa é só para quem está sendo acusado. Quem acusa não exerce ampla defesa. Quem acusa exerce contraditório, tem o direito ao contraditório. Então percebam que o contraditório e a ampla defesa têm interligações, mas eles são princípios diferentes. Então, se eu não tivesse a menção a esses princípios, se formos pensar assim de forma bem literal, bem gramatical, evidentemente que isso seria superado por interpretações jurisprudenciais, mas suponhamos que adotássemos uma interpretação bem literal. Se eu só tenho direito à ampla defesa, quando o réu faz a sua prova para se defender, a acusação não teria direito de se pronunciar sobre aquilo. Então, o contraditório, percebam, ele é mais amplo que a ampla defesa. O contraditório diz respeito às partes, ou seja, qualquer ato praticado por uma parte que implique em alteração de fatos ou de algum ato praticado pela parte contrária, seja sem a natureza de impugnação, a parte contrária precisa impugnar. Não é? Por exemplo, o réu recorre, está no exercício da ampla defesa. A acusação contrarrazou as razões do recurso de apelação. Então, o réu apela. Por que a acusação é intimada para se pronunciar sobre as razões da apelação do réu? Por causa do contraditório e não da ampla defesa. Compreenderam? Os dois princípios são muito parecidos. Na verdade, eles estão entrelaçados, mas você extrai situações diferentes. Vamos lá ao Fique Ligado. Fique ligado a esta dica sobre o contraditório. Bom, sobre o contraditório, o que nós podemos falar de dica para que você não escorregue na OAB, na prova da OAB? Vamos a duas perguntas, vou fazer as duas perguntas, a gente responde de uma forma global. Uma medida judicial, um erro material aí, então, isso quer dizer, uma medida judicial inaudita altera pars configura exceção ao princípio do contraditório? Bom, o que é inaudita altera pars? Inaudita altera pars quer dizer sem ouvir a parte contrária. Diferente do outro brocardo que nós estudamos, que é da ciência à parte contrária, esse é sem a ciência da parte contrária. Ou seja, uma medida cautelar sem que a parte contrária tenha conhecimento. Isso é uma medida judicial inaudita altera pars. Isso é uma violação ao princípio do contraditório, quando a lei, no seu artigo 282, vejam, 282 parágrafo 3º, o que significa isso? Esse dispositivo foi alterado pela Lei 12.403, que é a Lei Processual Penal, que criam as medidas cautelares no processo penal. O 282, parágrafo 3º, diz que se a medida cautelar, se ela implicar no seu deferimento em perecimento do direito ou ineficácia do direito, ela será deferida sem o oitivo da parte contrária. Ou seja, cria uma regra geral de que todas as medidas cautelares, ao serem deferidas, precisam ser ouvidas pela parte contrária, mas contrabalanceia essa garantia de contraditório quando o deferimento da medida implicar em perecimento do direito. Por exemplo, suponhamos uma investigação em que se tente descobrir
o produto do crime na residência de um determinado suspeito. Há fortíssimos indícios de que, através de câmeras, por exemplo, né, de vigilância da rua, capturaram a imagem de que essa pessoa estava entrando em casa com o produto do crime. Como a casa é um asilo inviolável, né, ela não podendo entrar se não for em flagrante delito, se não estiver na iminência do perigo de vida, né, alguém precisando ser socorrido, você precisa de um mandado de busca e apreensão. Imagine se esse suspeito for intimado para falar sobre mandado de busca e apreensão. Ele vai retirar o material da sua casa. Então, em razão disso, defere-se a medida sem ouvir a parte contrária. A oitiva dessa pessoa será realizada posteriormente a prova já adquirida nos autos. Isso significa contraditório diferido no tempo, contraditório postergado. Então, numa resposta na prova do AB, quando se falar em inaudita altera partes, não há violação ao princípio do contraditório, porque o contraditório ele é realizado posteriormente. Então, o artigo 282, parágrafo 3º, não é considerado inconstitucional. Para finalizar, a próxima pergunta: há previsão em lei de contraditório do inquérito policial? Percebam, essa pergunta não é a mesma que foi feita anteriormente. A pergunta anterior foi: existe contraditório em ampla defesa no inquérito policial, na investigação criminal? Essa é uma pergunta. A outra é: há previsão em lei de contraditório no inquérito policial? A resposta é sim. Há uma exceção na lei de previsão ao contraditório em ampla defesa na investigação criminal. Ele está no decreto que regulamenta o Estatuto do Estrangeiro, que está na sua tela. O decreto que regulamenta o Estatuto do Estrangeiro, que é o decreto 86.715/81, nos seus artigos 102 a 105, quando, por exemplo, um estrangeiro na prática de tráfico de ilícito de entorpecentes, a previsão é de que, na prática desses delitos, ele submeta-se a uma sanção administrativa que é a expulsão do país. Na investigação, se uma das medidas que é realizada no inquérito policial instaurado pela Polícia Federal por requisição do Ministro da Justiça, se chegar à conclusão que ele precisa ser expulso, é necessário contraditório e ampla defesa, está previsto no artigo 102 a 105. Então, fiquem ligados nessa dica, porque se houver uma pergunta como essa, você vai saber responder que há exceção sim, e esta questão já caiu em concurso, então não deixem de observar, não deixem de estudar. Bom, por hoje é só. Continuaremos os princípios constitucionais processuais na próxima aula e nos vemos então no próximo tema. Fiquem com Deus e até logo.